capítulo 24. Pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Vamos à palavra de hoje. Glória a Deus. Lucas 24, versículo de número 13. Eu vou começar a leitura. Vem comigo, vem atrás, porque a gente precisa ganhar tempo. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas? Ele lhe disse: palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? Ele disse: dizem respeito de Jesus o Nazareno, como profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que nos remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Vamos dar um salto agora lá no versículo de número 27. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, ele fez com que ia mais para longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, que já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e chegaram congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que acontecera ao caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Feche os olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela, Senhor, agora a Tua palavra. Nosso coração está aberto, sedento e pronto para ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar desse texto. Falar em dia de Páscoa é muito bom, porque nós temos uma diversidade de textos que nós podemos abordar. Os 4 evangelhos podem ser abordados na data de hoje. Você pode falar em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. E nós podemos falar de outras perspectivas do mesmo episódio. Eu poderia fazer uma mensagem hoje, por exemplo, falando das mulheres que foram lá no sepulcro e encontraram a pedra removida e um anjo sentado sobre a pedra. Eu poderia falar isso hoje. Eu poderia falar de Pedro. Eu acho que à noite eu vou pregar sobre Pedro, porque as mulheres, quando chegaram no jardim, e elas achavam que era um jardineiro, mas era um anjo ali, ele disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui. Ele o quê? Vamos lá. Ele ressuscitou. Diga aos discípulos e a Pedro
que ele ressuscitou e que ele vai ao encontro deles. Por quê? A Pedro, por que ênfase a Pedro? Então por quê? Porque não disse, diga aos discípulos e a João, diga aos discípulos e a Tomé? Por que Pedro? Tem um porquê. Eu poderia usar outros textos. É lindo pregar na Páscoa. Hoje, quando eu acordei, quando eu despertei pela manhã, eu lembrei de quando eu estive lá no sepulcro de Jesus. Sepulcro vazio de Jesus. Uma placa dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Sepulcro vazio de Jesus, lá no jardim do túmulo, Garden Tomb. Mas eu quero falar desses dois discípulos aqui. Um chamava Cleopas, o outro a gente não sabe o nome. Eu já ouvi dizer que eles poderiam ser um casal, uma mulher, né, o esposo e a esposa. Porque aqui fala os dois discípulos, mas não fala se era um homem, uma mulher, ou dois homens, né? Já ouvi dizer que até que era um casal. Mas aqui fala de um, chamado Cleopas. Eles estavam em Jerusalém. O texto vai falar aqui de Jerusalém até o campo onde eles moravam, que era um lugar rural onde eles moravam. Aqui fala que dava 60 estádios. O que significa isso? 10, 11 quilômetros de distância. Então não era uma distância muito grande, mas era uma distância considerável para ir andando. Eles estavam em Jerusalém. Eles viram o que aconteceu com Jesus. Eles viram Jesus sendo levado para o sinédrio. Eles viram Jesus sendo levado para o pátio do sacerdote. Eles viram Jesus sofrendo o que ele sofreu, sendo açoitado. Eles viram inclusive Jesus sendo crucificado, depois tendo o seu corpo tirado da cruz e conduzido até o sopé do monte Gólgota da Caveira, lá no sepulcro de José de Arimateia, onde ele foi sepultado. Eles viram tudo isso. Eles foram testemunha ocular de tudo isso. E quando eles sepultaram Jesus, e quando colocaram a pedra, e os guardas foram tomar conta do sepulcro, ali acabou. Não tem um ditado que para tudo dá um jeito, menos para a morte. Acabou ali. E aqueles homens, eles tinham uma crença, não eles, mas os judeus tinham uma crença de que o Messias que viria seria um Messias libertador. E o judeu tem uma concepção sobre libertador diferente da nossa concepção. Porque quando eles lembram de libertador, eles lembram de dois personagens. Eles lembram de um primeiro personagem chamado Moisés. Como que ele se chama? Moisés. Que foi o instrumento de Deus para libertar o povo lá do Egito. E eles lembram de um segundo personagem chamado Ciro, que foi um instrumento de Deus para tirar o povo do cativeiro da Babilônia, 587 anos antes de Cristo. E quando o judeu ouvia dizer que viria o libertador, o Messias, o que ele acreditava? Que esse que virá vai nos libertar. Libertar do quê? Da opressão de Roma. Porque quando Jesus nasce, ele nasce num período onde Israel era uma província de Roma. Israel pagava impostos para Roma. Lembra? Dai a César o que é de César. Quem que era César? O imperador romano. Então Israel vivia debaixo da cobrança de impostos abusiva dos romanos. Então na cabeça do judeu, esse camarada que vier nos libertar, vai nos libertar da opressão de Roma. Daí Jesus vem. E quando Jesus vem,
ele vem com uma mentalidade dizendo: dá a César o que é de César. Ué, mas peraí, não vai libertar a gente? Jesus não pega em espada para lutar contra Roma? Jesus não promove um motim para lutar contra Roma? Porque a libertação de Jesus não era libertar o império de Roma, mas era libertar o homem da condição de pecador e dar a ele a salvação eterna. Posso ouvir glória a Deus? Mas eles acreditavam, porque Jesus era alguém diferente. Jesus andava sobre as águas, Jesus multiplicava os pães e peixes, Jesus ressuscitou Lázaro uma semana antes de morrer, Jesus curou paralítico, leprosos, Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas de dentro do templo, Jesus fazia os milagres. Então eles acreditavam que realmente ele era o enviado de Deus, mas Jesus não veio para libertar o homem do império, ele veio para libertar o homem do pecado. Então quando Jesus morre, aqueles homens disseram: e agora? Nossa esperança morreu. E diz a Bíblia que eles então decidiram: vamos voltar para Emaús, porque nada mais aqui faz sentido para nós. Quem entendeu, diga amém. E o primeiro erro que eles fizeram foi voltar para trás. Diga para quem estiver perto de você, diga assim: não cometa o erro. Mais forte, diga: não cometa o erro de voltar para trás. Eles disseram: vamos voltar. Voltar para trás, irmãos, é isso. Voltar para trás é você deixar o que Deus está fazendo na tua vida. Voltar para trás fala de ingratidão. Quem está me ouvindo, diga amém. Voltar para trás fala de você desistir. Você já chegou até aqui. Voltar para trás é você esquecer de onde Deus te tirou. Voltar para trás, querido, é você voltar de onde o Senhor te resgatou. Voltar para trás é você esquecer todas as obras maravilhosas que Deus já fez na tua vida. Voltar para trás está totalmente relacionado à ingratidão. Existem pessoas que só reclamam, existem pessoas que são ingratas, se esqueceram daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já operou, das obras maravilhosas de Deus na sua vida. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, nessa manhã, quando vier o pensamento de desistir, quando vier o pensamento de voltar para trás, quando vier o pensamento de pular do barco, lembra de onde Jesus te tirou, lembra das obras que Ele já fez na tua vida, e ao invés de voltar para trás, continue, porque coisas maiores o Senhor fará na tua vida. Aleluia. Você pode glorificar e exaltar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Como assim voltar para trás? Pensamento é esse? Ou Deus nunca fez nada na tua vida? Como assim desistir? A minha luta está grande. Essa a justificativa? Mas porque eu fiquei desempregado? Porque eu estou doente? Porque o meu relacionamento... É por causa disso que você vai voltar para trás? Ingrato, ingrata? Eu vou voltar para trás porque eu acho que Deus não está me vendo. Você acha que Deus está te vendo? Coitado de mim, coitado de você, se Deus não estivesse vendo a mim e a você, queridos. Por isso, em nome de Jesus, se você pensou em voltar, se você já começou a voltar para trás, em nome de Jesus, olhe para frente. A salvação está em Cristo. Se apegue com Cristo, caminhe com Cristo, respira Cristo, viva para Ele, e coisas grandiosas Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus, exaltar o Senhor. Decidiram voltar, e eles não foram impedidos. Você não será impedido de tomar a decisão que você quiser. Pastor, eu quero voltar para trás. Ninguém vai te impedir. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Vou desistir, vou largar a obra, vou deixar Jesus, vou deixar de ser pastor, vou deixar de pregar, vou deixar de cantar. Ninguém vai te impedir. Você sabe? Eles voltaram.
Ninguém pediu. Eles voltaram. E quando eles estavam voltando, Jesus apareceu no meio do caminho. Eles dois caminhando de volta na estrada que dava para Emaús. Jesus apareceu. Tudo bom? E aí, tudo bem? Jesus estava ali, queridos. Quem entendeu, diga amém. Interessante que o versículo 15 e 16 vai dizer que eles olharam para Jesus, cumprimentaram Jesus, falaram com Jesus e não reconheceram Jesus. Os seus olhos estavam, parece que, embaçados. Como é que pode? E eles estavam voltando. E Jesus falou: posso voltar? Posso aqui com vocês? Tudo bem? Mais ou menos. Por que vocês estão tristes? Ué, você é viajante? Não, eu sou daqui, mas o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus fazia milagre, curava, fazia um monte de coisa, multiplicou pão, peixe. E aí? E aí que ele morreu. Hoje já é o terceiro dia, ou seja, era domingo, irmãos. Era um domingo, que nem hoje. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Jesus falou: mas vocês estão tristes por causa disso? Ele não falou para vocês que ele ia morrer? Jesus falou com eles. Mas ele não disse que ele ia morrer? Falou. Mas vocês não leram? Daí Jesus fala para eles: vocês não leram Moisés e os profetas? Ou seja, vocês não conhecem a lei e os profetas? O que eles disseram? Eles nos disseram que morreria e que iria ressuscitar, né? E Jesus começa a pregar para eles. E eles ouvindo aquela pregação e Jesus falando com eles: ele falou que ia morrer, ele falou que ia acontecer tudo isso. Mas aqueles homens estavam decepcionados. Pergunte para quem estiver perto de você. Fala assim: olha, você já se decepcionou com Deus? Quem aqui já se decepcionou com Deus? Diga amém. Não, nunca me decepcionei com Deus. Nunca? Então um dia você vai se decepcionar com Deus, porque faz parte. Você não orou e Deus não fez o que você queria? Graças a Deus que Deus não fez o que você queria. Já orou por alguém e Jesus não curou? Já orou por uma porta e a porta não abriu? Já orou por alguma coisa e não deu certo? Decepção. Não, mas eu tenho maturidade. Amém. Porque a maturidade ela vai sendo construída. Mas tem momentos, irmãos, que a gente fica frustrado. Parece que Deus não está nem vendo a gente. Quem concorda, diga amém. Quando não é no nosso tempo. Tem um livro